A própria ciência diz que nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma mentira. Nós não conseguimos. Nossa mente não consegue focar em duas coisas. Só tem uma maneira da nossa mente conseguir focar em duas coisas ao mesmo tempo. Quando uma dessas coisas se torna algo banal, algo comum, corriqueiro. Eu estou respirando e eu estou falando. São coisas comuns que eu faço sem perceber. E quando você está em casa, ou quando você está aqui, e você está pensando em duas coisas ao mesmo tempo, ou a presença do Senhor se tornou banal, ou o seu culto a Ele se tornou banal, alguma coisa você está perdendo. Eu gostaria que feche os seus olhos, vamos adorar ao Senhor, vamos falar com Ele nesta manhã. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por este dia. Aleluia. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nesse momento nós estamos tendo mais uma oportunidade de estar na sua presença, de comunicar o seu amor, de unir as nossas vozes com o coro celestial e dizer: Ele é santo. Ele é santo. Senhor, nós te agradecemos por este momento. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós não viemos pedir nada a Ti, não. Muito pelo contrário, nós viemos entregar tudo a Ti nessa manhã. Nós viemos entregar o nosso louvor, nós viemos entregar o nosso culto racional, cientes do que nós estamos fazendo. Não é porque alguém vai puxar algo, não é porque alguém vai falar levante a mão e nós vamos levantar, não. Nós vamos levantar a nossa mão porque nós queremos, nós vamos nos entregar porque é aquilo que nós já predestinamos ao sair de casa. Te entregar o nosso culto racional, o nosso louvor a Ti. Senhor, que nesta manhã um novo cântico venha sair dos nossos lábios. Um cântico que não é uma canção nova, mas um cântico que flui de dentro de nós. Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui. Que o Senhor venha cumprir em nós nesta manhã aquilo que o Senhor já sonhou. 100% daquilo que o Senhor já predestinou, que o Senhor já preparou nesta manhã, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Quando o Senhor ele veio dar vida ao homem, a Bíblia fala que o Senhor soprou no homem o fôlego de vida. Me fugiu agora, mas a Bíblia diz assim: se Deus pensasse apenas em si, Ele retiraria do mundo o seu sopro de vida. Sabe o que eu entendo isso? Que até hoje o Senhor continua soprando nos nossos narizes o fôlego de vida dele. Sabe por quê, querido? O que te mantém vivo não é o ar que você respira. Se você acha que é o ar que te respira, você passou 9 meses dentro de uma bolsa de água. Não é o ar que te dá a vida. O que nos mantém vivos é o sopro do Senhor, que Ele continua soprando em nós. A Bíblia fala, se o Senhor pensasse apenas em si, Ele retiraria o fôlego dele de vida. E não existiria mais a humanidade. Em Mateus 13, a Bíblia ela diz assim: o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino de Deus é como um tesouro escondido. Eu encontro alguns pilares aqui nesse breve versículo. A minha mente começa a perguntar o que esse cara encontrou de tão valioso assim. O que foi que ele viu de tão valioso que ele saiu, vendeu tudo que ele tinha? Só que tem mais. A Bíblia diz assim: cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ele achou um tesouro. Ele não sabia se ele ia encontrar mais tesouros ali ou não. Ele achou um.
E aquele foi suficiente para ele vender tudo que tinha e falar: eu preciso esconder de novo. É legal, porque a Bíblia não diz, ele achou um tesouro extremamente valioso, vendeu tudo que tinha, agora ele usufrui desse tesouro. Não. Ele achou e escondeu de novo. Ele achou e escondeu de novo. E ele guardou. Ele está transicionando as riquezas de fora pelas de dentro. Ele está dizendo, isso daqui agora que eu encontrei é muito mais valioso. E com alegria ele deixou tudo que tinha. Muitas vezes a gente acha que é difícil, num sentido difícil, é realmente difícil abrir mão das nossas vidas. É realmente difícil. Mas não tem que ser doloroso. Porque quando nós escolhemos entregar tudo ao Senhor, nós temos que estar cientes e felizes do que nós estamos fazendo. Um pouco antes, estamos em Mateus 13, mas em Mateus 6, a Bíblia vai falar que os olhos do corpo, né, são os nossos olhos são como candeias do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será cheio de trevas. Eu falei isso aqui uma vez e o Senhor me lembrou hoje pela manhã. Esse olhos que a Bíblia está falando aqui não é olhos apenas daquilo que nós vemos, mas vem de optalmos, que quer dizer olhos de conhecer, olhos da mente. E esse bons vem de apros, que quer dizer simples, singular. Se os seus olhos, se a sua mente, ela for simples, singular, todo o seu corpo será cheio de luz, todo, singular, simples. Davi vai dizer, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Simplicidade. Uma coisa. Um homem encontrou um tesouro escondido. Muitas vezes a gente quer colocar tantas coisas assim e glamorizar tanto aquilo que o Senhor diz. É simples. Se os seus olhos forem bons, se a sua mente estiver fixa em mim, no simples, todo o seu corpo será cheio de luz. E é legal que poucos versículos antes, no mesmo capítulo 6, ele está falando do tesouro também escondido. Não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai nos céus, porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Aquele homem encontrou esse tesouro. E ele se desligou de tudo aquilo que ele tinha. E eu volto à pergunta inicial. O que ele viu? O que ele encontrou de tão grande valor assim? Que naquele momento ele abriu mão de tudo. Quando o salmista Davi, ele diz, uma coisa só pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença. É muito interessante porque no versículo 27, no capítulo 27, ele começa falando, o Senhor me guarda dos meus adversários, e ele vem falando, o Senhor é meu refúgio, lá, 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 lá. Ele vem contando uma história. De repente ele para. Ele vem falando de lutas dele, que o Senhor guarda, e ele fala assim, uma coisa só pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa. Ponto. E depois ele continua, porque o Senhor me guarda dos meus adversários. Sabe o que eu entendo aqui? Independente da situação, uma coisa só pedi ao Senhor. Mais para frente, no versículo 63, ele vem assim, Senhor, eu quero te contemplar no seu santuário, porque eu descobri que o seu amor é maior do que a vida. Mas quando ele diz isso, ele está no meio do deserto. No meio do deserto, é muito legal o título, eu não gosto de prestar atenção em título, mas no título diz, um salmo de Davi enquanto ele estava no deserto. E ele diz, Senhor, eu quero te contemplar no teu santuário, no meio do deserto, fugindo. Uma coisa só pedi ao Senhor. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu vejo muitos processos dentro da Bíblia. E após tudo isso, o salmista Davi vai dizer, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o povo seu.
e rebanho do seu pastoreio. Aleluia. Que nesta manhã nós possamos de fato encontrar esse tesouro escondido. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Nós te agradecemos, Jesus. Que esse tesouro escondido não venha a ser algo que nos faça nos perder, mas que a partir do momento em que nós encontrarmos esse tesouro, nós venhamos esconder ele de novo dentro de nós. Assim como o salmista diz, eu escrevi a sua palavra no meu coração. Pois eu pus um selo no meu coração. Que nós possamos entender isso, Jesus, nesta manhã. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias.